Boa noite, vão chegando todos, já vamos iniciar nosso webinar de hoje, já temos algumas pessoas entrando aqui, deixa eu aproveitar todos nos escutando. O Agostinho está aqui conosco, o Agostinho já é um participante de webinar de bastante tempo, que já foi inclusive sorteado nos nossos eventos. Boa noite, Agostinho. Muito bem, vamos ver se estão todos escutando bem. Pessoal chegando. Boa noite. Se me escutam bem, por favor, me avisem aqui no chat. Hoje, nosso assunto, então, é iluminação de hospitais. Carlos Reganati, que surpresa, muito bem-vindo. Muito bem. O som está ok, muito obrigada. Então, pessoal chegando, muito bem, vamos chegando. Vou fazer as apresentações iniciais aqui, que nós temos hoje duas pessoas aqui, dois profissionais para fazer a apresentação conosco. Eu sou a Paula, em nome da LEDVence, agradecemos a participação de vocês. Hoje o nosso tema é iluminação de hospitais. Já podem ver minha tela? Acredito que sim. Também podem confirmar, por favor. Estou vendo normalmente, Paula. Acho que sim, né? Então, vou seguindo por aqui. Bom, para quem está vindo pela primeira vez, apresento a LEDVence. Nós somos uma multinacional, presentes em mais de 140 países. A LEDVence, ela atua tanto no segmento de iluminação comercial, profissional, industrial e residencial. Temos um amplo portfólio de luminárias LED, lâmpadas LED, produtos inteligentes e conectáveis e a linha de acessórios e fitas e drivers. Então, estamos aqui hoje para falar especificamente da iluminação de hospitais. Para quem quiser mais informações a respeito da LEDVence, a gente apresenta para vocês, então, os nossos canais de comunicação. Vocês encontram informações sobre a LEDVence no nosso site, ledvence.com.br. Vídeos de instalação dos nossos produtos e sobre projetos também disponíveis na nossa página do YouTube, na LEDVence, e lá dentro do canal LEDVence vocês vão encontrar uma playlist Brasil, onde vocês encontram todo o conteúdo em português. Também estamos presentes nas mídias sociais, Facebook LEDVence Brasil e no Instagram LEDVence BR. O tema de hoje, então, é iluminação de hospitais. Qualquer momento vocês podem enviar suas dúvidas pelo chat. Ao final das apresentações nós vamos iniciar a responder todas as dúvidas. E também pelo chat nós enviamos um link. E aí o que a gente queria falar sobre esse link? No link vocês podem participar de um sorteio ao final do evento e também vocês podem avaliar de hoje, tá bom? Então ali, por favor, informe seu nome completo. E hoje, diferente de todos os demais, o sorteio não é de uma luminária da LEDVence, mas de um livro sobre iluminação de hospitais que foi escrito pela Neide Senzi, que é a nossa convidada de hoje, tá bom? Então, imperdível esse brinde de hoje, não deixe de participar do sorteio. Bom, nossos eventos são interativos. Se vocês olharem aqui do lado do Webinar Jam, existe um botãozinho que se chama Polls. Aqui em Polls, em determinado momento da apresentação, o Gênesis, que é o nosso apresentador de hoje, vai fazer uma pergunta para vocês e vocês respondam aqui, se sim ou se não, tá? E aí depois o Gênesis apresenta qual foi o resultado da maioria das respostas e faz comentários a respeito disso. Tá? Então fiquem à vontade, vocês não são identificados, só para vocês participarem mesmo dessa parte interativa. E quem são os apresentadores de hoje? Nós temos o Gênesis Silva, vocês já devem ter visto o Gênesis por aqui, é o nosso engenheiro de produção, especialista na linha de luminárias profissionais, né, todo esse portfólio da LEDVence, ele que vai fazer a apresentação. Boa noite, Gênesis. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paula. Boa noite, Neide. Tudo bem? E temos a nossa convidada especial aqui conosco, que é a Lighting Designer Neide Senzi.
A Neide, para quem não conhece, ela é arquiteta e lighting designer, especialista em iluminação arquitetônica, e ela fez especialização na Penn State University, nos Estados Unidos. A Neide já tem mais de 28 anos de experiência nesse mercado, com projetos de iluminação, já foi diversas vezes premiada no Brasil e no exterior, e a Neide é autora de alguns livros, entre eles A Luz na Arquitetura Hospitalar, que é o livro que hoje nós vamos fazer o sorteio. Neide, boa noite. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, Neide, vai ser uma delícia, então, depois dos Gênesis apresentar todos os conceitos de iluminação de hospitais, ter cases, então, de hospitais muito renomados no país, aí, onde a Neide apresenta hoje projetos de hospitais tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Muito obrigada, pessoal. Eu vou parar aqui de apresentar esses slides para dar início à apresentação dos slides do Gênesis. E aí, assim, nós começamos o nosso webinar de hoje. Todos vendo a tela? Se estiver tudo bem, já vou fechar meu microfone e dou a palavra para o Gênesis. Muito bem. Vou seguindo, então. Gênesis, boa apresentação. Ótimo. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo bem. A apresentação de hoje está um pouco diferente do que a LEDvance tem apresentado como proposta nos últimos webinars. Um lado bacana, que é conteúdo diferente. Os próximos vão ser ao mesmo nível, né, de informação. Como vocês puderam perceber nesses últimos tempos, a LEDvance não tem como um foco estar sempre mostrando um conteúdo massivo, um conteúdo com objetividade de trazer portfólio, revenda, né? A LEDvance vem demonstrando nos últimos tempos o seu grande potencial, né, com o nosso amplo conhecimento, com a nossa ampla parceria com diversos light designers. Hoje a gente tem aqui uma figura renomada, né, um livro que vai ser sorteado com esse assunto em especialidade, que é a iluminação de hospitais. É um conteúdo bastante rico, é um conteúdo que a gente percebe que quem veio até esse webinar é porque já busca algo qualificado, algo com diferencial e realmente buscando a segurança de estar ofertando um projeto de qualidade, tá? Então a gente tem algumas palavras antes para dizer, né, nessa questão de iluminação de hospitais, onde a gente busca primeiramente entender assim, as propostas de cada ambiente de projeto onde a gente vai estar executando. Como eu quero dizer com propostas? A gente estava até conversando antes do webinar, referente a projetos novos, a projetos antigos, né, hospitais em desenvolvimento, hospitais conceitos, hospitais que ainda estão em obra ou em reforma. E a gente encontra de tudo um pouco. E até onde a gente pode ir, até onde a gente pode seguir nesses conceitos de hospitais, até onde a gente pode estar compreendendo melhor cada necessidade. A gente pode estar fazendo isso através dos questionamentos, através da inserção das nossas ideias e objetivos. Então, no primeiro momento, o que a gente tem como objetivo da iluminação no ambiente hospitalar? A gente pode até estar passando aqui agora uma pequena enquete, porque esse seria o primeiro quadrante de tema da apresentação. Eu vou estar colocando para vocês uma pequena enquete, vou iniciar a votação agora. Se vocês puderem participar, por gentileza, eu vou divulgar para vocês os resultados no final. Essa enquete devemos olhar a iluminação hospitalar como uma iluminação terapêutica? Sim ou não? Bem simples, tá? Antes de iniciar isso tudo. Se a gente deve encarar isso como sim ou não, né? Explicando o porquê do sim e o porquê do não. Eu vi que já teve algumas pessoas que responderam, eu não consegui ver quantas pessoas já responderam, mas eu vou colocar terminar a enquete. Basicamente, 100% das pessoas que votaram sim. Ótimo ter esse feedback de vocês, ainda mais por um momento um pouco diferente, né, do nosso mercado, onde a gente tem a iluminação terapêutica como não só um mito, como não só um conceito, e sim como uma realidade.
Então, a proporção de luz, né, para um ambiente hospitalar, ele vem sido estudado cada vez mais. Como vocês podem ter buscado, ainda mais quem vem buscando esse tema aqui de iluminação hospitalar, de iluminação mais profissional, já ouviu falar em cromoterapia, né, o quão pode ser benéfico aquela sequência de luzes para o seu dia a dia, para você, para alguma terapia, para algum tratamento que vai ser executado. Então, a questão de luz, né, é uma vida que você pode ser melhorado através do seu efeito, né? A interpretação de luz através dos nossos olhos, ela cria diversos hormônios, né? Pode ser com hormônios que vai te deixar um pouco mais alerta, menos alerta, algo que vai te proporcionar uma realidade um pouco mais firme ou não. Então, o que benéfico seria uma iluminação de alta qualidade, né, para uma alta recuperação de pacientes? Então, imagina se a gente tem hoje, nesses hospitais públicos do Brasil, uma iluminação de baixa qualidade para um paciente que está lá internado por Covid por 15 dias, ou então até mais um mês, né? Então, quanto isso poderia ser influenciado em sua recuperação, tá? É um ponto de se pensar. Imagine que a pessoa fica trancada num ambiente isolado, né, por 30 dias, 20 dias, 15 dias, né? O quão ruim é isso para a pessoa e o quão bom pode ser proporcionalmente à luz, né, para o seu ambiente. Então, por isso que a gente coloca aqui no título do slide, a iluminação é uma atmosfera positiva, tá? E por que positiva, né? Se a gente está com uma iluminação de baixa qualidade ou de forma incorreta programada para aquele setor, para aquele ambiente, isso pode te dar uma negatividade. Por exemplo, o paciente em recuperação, ele pode estar com pensamentos negativos, não vou sair dessa, não vou conseguir, e ele precisa de algo que vai te motivar. Se ele está com uma visão baixa naquele ambiente hostil de hospital, uma boa iluminação pode te proporcionar ali um desempenho melhor na sua recuperação, tá? Não só esse efeito supérfluo, tá? Vamos dizer que é um efeito supérfluo porque ele é mais superficial, né, na questão de interpretação do seu dia a dia, mas sim na criação, né, na geração de novos hormônios. Se você tem uma iluminação equilibrada, que vai estar um pouco mais adiante nos slides, vocês vão perceber o que eu quero dizer com essa iluminação equilibrada, vocês vão perceber que isso pode te proporcionar melhor criatividade, melhor produtividade, melhor descanso quando tem descanso e, consequentemente, uma melhor recuperação. Porque se isso tudo está em equilíbrio, quer dizer que o seu objetivo de se recuperar, de ser mais eficiente, de ser mais criativo, vai entrar em consequência positiva e não negativa, tá? Então, é isso que a gente gostaria de dizer nesse primeiro momento. Bom, a luz, como sempre, além de aumentar a nossa eficiência, né, não pensando apenas no ser humano agora, ela aumenta a eficiência dos locais de trabalho. Por exemplo, alas ineficientes. A iluminação com uma pequena automação pode ser resolvida nesses casos, né? A iluminação LED hoje, ainda mais em hospitais públicos, que são consumos gastos públicos, né? Deveriam ser repensados, porque hoje, quando a gente substitui tudo por LED, a gente tem uma economia de energia de, no mínimo, 80% comparado com as tecnologias tradicionais. Isso, se a gente pensar um pouco mais além e um pouco mais estruturado, quem acompanhou os nossos últimos webinars referente a IoT, referente a produtos inovadores, vai perceber que a gente consegue fazer uma pequena automação garantindo um ganho de eficiência energética que a gente hoje não sabe mensurar, né, por tão simples que é. Não sabe mensurar por conta do dia a dia estar passando tanta informação na frente e a gente não consegue olhar pelos pequenos detalhes. Então, além de ter um ganho positivo em quem vai estar recebendo aquela qualidade luminotécnica no ambiente, vai estar recebendo também no bolso, além dos hospitais de obras públicas, também a parte particular, né, de aplicação de hospitais particulares, e esse todo, visando a substituição pelos produtos LED, que hoje a gente já pode garantir que proporcionam a questão de qualidade luminotécnica igual ou até superior ao que a gente tinha no passado, quando falamos de produtos com qualificações luminotécnicas, reprodução de cor, né, e eficiências ainda mais. Bom, a iluminação que a gente chama de tarefa, mas é como se fosse uma iluminação de trabalho, né, mas a sua iluminação centrada no ser humano. A gente tem, infelizmente, 2 ambientes em um hospital,
o ambiente de trabalho de um médico, de um enfermeiro, de um assistente, de uma recepcionista, e a gente tem o ambiente do paciente que vai estar recebendo aquele trabalho, aquele serviço do médico. Então, a gente precisa ter uma iluminação equilibrada entre os dois ambientes, tá? Focando aqui na parte mix de iluminação. Essa parte técnica desse conjunto, né, desse estudo de como fazer o equilíbrio de uma iluminação de qualidade no ambiente de produção, por exemplo, no ambiente de produção de serviço do médico, versus no ambiente de recuperação do paciente. Esse estudo até é pontuado no livro da Neide, é pontuado nos cases de projeto que ela vai estar mostrando no final, e esses detalhes a gente pode entrar em conjunto explicando sobre os cases que a LEDVence já tem nos hospitais realizados pelo mundo inteiro, mas os slides que a Neide vai apresentar no final em detalhe para vocês. Então, essa mescla de ambientes diferenciados, a gente tem como fazer essa proporção. Óbvio que todo esse mix vai ser cabível dentro do portfólio LEDVence também, visando um produto com baixo anti-ofuscamento, com uma qualidade de luz mais homogênea. A gente vai colocar ele dentro de um hospital, de uma fase de recuperação de pacientes. Já outros produtos onde necessite de uma luz mais ampla, onde a gente precisa de área funcional e área bem equilibrada em termos luminotécnicos, a gente vai colocar na onde tem a ação, né, direta dos médicos na hora de pensar, porque na frente do paciente o médico vai fazer o diagnóstico, ele vai compreender um pouco melhor, mas o estudo, né, ele precisa fazer no ambiente à parte. Ele não vai passar um diagnóstico 100% ali naquele momento, ele precisa fazer exames, interpretar os exames, por isso que demora tanto tempo, assim, numa consulta médica, tá? Bom, falamos bastante pelo lado de dentro da aplicação, só que poucas pessoas reconhecem as oportunidades que ainda possuem fora do ambiente hospitalar. O ambiente hospitalar dentro do hospital é algo que é dominado por todos, né, basicamente. Todo mundo quer dar o pitaco dentro da sua projeção, né, mínima com seus conhecimentos que a gente tem hoje. E é pouco observado, e está aí a dica de oportunidade, os ambientes externos. A parte externa de hospital, né, tirando hospitais particulares, onde eles precisam valorizar a fachada, valorizar o ambiente externo também, a gente tem que colocar a iluminação externa como uma iluminação funcional, tá? Vamos imaginar, tem hospitais que têm uma localização desprivilegiada, por exemplo, em locais onde tem uma zona de risco, onde não são tão bem povoados. Então, por esse motivo, a gente tem que focar na iluminação funcional fora também do hospital, em estacionamentos. Então, desde que eu tenho uma oportunidade, né, de observação de um projeto em hospital, eu tenho que coletar informação sobre tudo, ambiente interno e externo, tá? Uma pequena dica também que a gente passa, né, todos os projetos, né, para cada projeto a gente tem um detalhamento da ABNT, onde devem ser seguidos. Óbvio que em ambientes diferentes de hospital a gente tem uma classificação diferente, né, a ser pontuada na ABNT. A gente colocou até alguns prints no cantinho da tela sobre a ABNT, mas para quem tem a curiosidade sobre, tá, a gente está falando da ABNT 8995-1, tá, de 2013. Então essa é onde tem a maior abertura e detalhamento sobre iluminação, né, no caso, com foco em iluminação hospitalar de ambiente interior, né? Essa ABNT, o nome da capa dela está falando sobre iluminação de ambientes de trabalho interno, só que tem a classificação dela, né, na parte interna da norma, onde dá a objetividade de ambiente hospitalar também, tá? Bom, então aqui é onde a gente tem a parte de saguões, recepção hospitalar, tá? Não deve ser realizado da mesma forma que a gente tem uma aplicação de um shopping. Uma recepção de hospital, ela tem que ser um local aconchegante, um local acolhedor, porque se você vai buscar um hospital é porque você está buscando uma segurança maior, que você precisa sentir que você vai sair dali melhor do que você chegou, tá? Além disso, em zonas, né, a parte de recepção hospitalar, a gente tem ali uma classificação onde ficam muitas pessoas, muitos acompanhantes, muitas pessoas que vêm pedir informação,
E por esse motivo ela não pode estar interpretando aquele ambiente como se fosse um ambiente, um shopping, um mercado. Então, por esse motivo, ele tem que ser tratado de forma especial. Por esse motivo, também a gente indica a sequência da norma, onde ela indica o ambiente de recepção com 200 lux médio, onde a gente tem que colocar uma luz uniforme e também com anti-ofuscamento para tratar, né, o paciente que chega com ambiente acolhedor. Tá? Bom, o quão a LEDVance pode estar presente nos hospitais modernos, conceitos. Vocês vão ver que a gente tem um hospital que ele foi realizado, um hospital que é próximo aos Alpes suíços, né, um hospital realizado pela nossa equipe da LEDVance Europa, e aonde foi utilizado um portfólio, querendo ou não, um pouco padrão da LEDVance. É um hospital que ele pediu em alguns ambientes algo inovador e em outros ambientes pediu algo padronizado. Padronizados são luminárias Penel, são luminárias downlight, são spots gerais, mas na parte funcional, na parte padrão do hospital, é onde foi aplicado esse portfólio padrão. Mas na parte conceitual, sendo recepção, né, as áreas de staff, a gente acabou utilizando produtos modernos, e é o que a gente gostaria de pontuar como algo inovador. Para quem participou do nosso webinar de IoT, ou então nosso webinar de produtos inteligentes, observou sobre o nosso grande portfólio de produtos com comunicação Bluetooth, né? Esse portfólio é muito interessante, então, para quem gostaria de ver mais sobre esse conteúdo, o conteúdo está disponível em nossas redes sociais e também em nosso Google Drive, a apresentação salva. E aqui a gente está falando desse portfólio de conectividade, algo que vai proporcionar uma facilidade maior, um conteúdo 100% sem cabos e muito simples e objetivo de aplicação profissional. Esse portfólio Smart, esse portfólio conceito, né, ele já está disponível dentro da nossa linha de produtos. A gente tem disponibilidade de produtos industriais, comerciais e também residenciais. Dentro desse portfólio de produtos comerciais está essa aplicação profissional de fitas LED também para hospitais. Então, fitas LED de alto rendimento, de 40 mil horas de vida, com 4 anos de garantia, com essa questão profissional aplicada aqui em hospitais também, mesmo com fita LED, tá, pessoal? Imaginem, a parte conceito de hospitais vem buscando um portfólio cada vez mais límpido, algo mais objetivo, locais mais discretos, onde não tem um acúmulo de poeira. A gente teve alguns projetos no passado que o quanto mais compacto o produto mais benéfico para aquela determinada zona de aplicação do hospital, devido ao quê? Devido ao produto ser compacto, ele tem uma boa área iluminada e, consequentemente, ele garante que a higiene daquele ambiente seja bem executada. Então, não adianta a gente ter num hospital aquelas luminárias aletadas, que eu vou ter um anti-ofuscamento excelente, né? Sendo que não é um produto límpido, tem acúmulo de resíduos, de vírus, né, nesses produtos, e isso acaba atrapalhando e muito a qualidade do serviço de higienização desses ambientes. Tá? Então, por esse motivo, o quanto mais compacto, o quanto mais objetivo, o quanto mais eficiente é aquele portfólio, a gente acredita que melhor ele seria para a interpretação futura de qualquer projeto novo de hospital, tá? Ou até de retrofit também. Como vocês sabem, os nossos produtos são padrão. Caso necessite retrofitar, substituir um produto de tecnologia tradicional, nós temos um equivalente em LED também. Então, voltando para a parte de aplicação em corredores, banheiros, a gente tem o nosso portfólio de produtos Spotlight, também com a disponibilidade de converter esse produto em Smart. Nós temos os nossos conceitos, né, também por detrás disso, onde valorizam até a aplicação funcional em corredores. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem uma luminária iluminando a escada, né, o local de segurança, onde a gente tem produtos compactos e tem produtos spots para a área funcional. Esses produtos compactos, que nesse caso aqui pela foto, se der um zoom, vai dar para perceber que são luminárias aletadas, poderiam ser substituídos por perfis e fitas LED, ou até mesmo uma iluminação balizada degrau por degrau e garantido um spot de alto rendimento aqui próximo à cobertura, né? Aí eu tenho uma iluminação bem funcional também garantida, tá?
Bom, o nosso portfólio de downlight também para a parte de banheiros, né, a parte onde precisa de um produto embutido com iluminação padrão, é um produto bem compacto também, bem conceitual, com produto de retrofit direto, todo mundo conhece as compactas dupla, né, os produtos de embutir, os downlights antigos, né, esse daqui vai fazer um retrofit direto, né, para essas obras. Há a possibilidade também de fazer esse conceito em produto smart e com disponibilidade. Tá? Bom, vocês podem achar um pouco que um produto mais com cara residencial, como o nosso painelzinho de embutir. Então, a nossa insert seria um produto, e é um produto funcional. Vamos citar um exemplo de um projeto que a gente fez para o grupo Fleury, onde todas as recepções do grupo Fleury é instalado com as nossas luminárias inserts. Então, na parte de recepção, onde precisa de um produto um pouco mais barato, econômico, né, por aquele primeiro ambiente, onde gastou naquela luminária pendente, onde vai fazer aquele ar mais decorativo, eles precisaram reduzir um pouco no budget da obra, e por esse motivo as nossas luminárias inserts casaram certinho, né, com essa demanda do Grupo Fleury, onde foi aplicado esses produtos nossos também. É um produto que hoje a gente classifica como uma aplicação residencial, só que pelo seu nível técnico, pelo seu nível de qualidade, ele acabou sendo atrativo também para essa obra, garantindo um excelente payback, garantindo com que a parte técnica fosse aceita, né? A parte técnica, a gente diz, não é só o produto ser robusto, não é só ter um bom fluxo luminoso, mas sim interpretar bem o que tem dentro daquele driver, o que tem dentro daquele conceito do produto, né? Onde é o seu controlador mestre. Então, a questão de fator de potências, de distorções harmônicas, dentro de hospitais a gente tem máquinas ultrassônicas, né, que isso tudo pode interferir na sua rede, e que sim deve ser estudado com bastante detalhe, tá? Imagina se a gente liga um ultrassom e de repente a sala toda começa a piscar. Então, a gente tem que fazer esses estudos, não só conceitual, luminotécnico, mas sim profissional, pensando no lado da instalação elétrica, que isso tudo deve ser pensado antes de instalar. Se chegou lá na hora, vai instalar, já era, a gente já perdeu a oportunidade de corrigir e já fica aquela má impressão. Tá? Então, por isso que a gente diz na área staff aqui, né, na parte onde ficam a maioria dos funcionários para descanso ou para almoço, ou então só aquele momento de 20 minutos de pausa para a gente conseguir colocar a cabeça no lugar. A gente tem as possibilidades de designs arquitetônicos e também de iluminação padrão. Então, como vocês puderam ver, o nosso portfólio de produtos downlight, insert, são totais cabíveis nesses espaços, né, de áreas comuns, como banheiros, áreas de staff, recepções, né, o portfólio padrão também é aceito, também é bastante conceituado nesses ambientes, tá? Onde necessitam de luz homogênea, 100% límpidas, produtos simples e compactos, e onde sigam, né, por fluxo luminoso mínimo, conforme a BNT. Bom, para a parte decorativa também, ou então alguns conceitos de aplicação, dependendo da demanda daquele local onde vai ser aplicado, nós temos aqui como sugestão também a nossa Linear Pendant. Então é um pendente em alumínio, tá? Alumínio fundido, de cor branca, onde ele proporciona um bom fluxo luminoso, acima de 3.900 lumens, e ele tem uma luz para cima e para baixo, luz superior e inferior. Tá? Para cima é apenas 200 lux, uma luz decorativa, só que para baixo é uma luz bastante funcional. Então, dependendo do ambiente, numa recepção, né, no momento onde tem que ter uma mesa de trabalho ali para estudo de medicamentos, pode ser também aproveitado esse tipo de produto. Como eu disse, né, um produto de uma área classificada, onde precisa de uma aplicação profissional e funcional, o que a gente pode dizer das luminárias Penel, e o que o mercado inteiro nos pergunta, poxa, mas qual que é a diferença de eu estar aplicando um painelzinho de embutir para uma luminária downlight? Qual que é a diferença de eu aplicar um painelzinho de embutir quadrado, daqueles que eu encontro na Santa Efigênia, para uma luminária Penel dessa? Pô, um produto vai custar 5 vezes mais, 4 vezes mais, né, do que esse outro produto padrão. O que eu posso justificar nessa aplicação para o cliente comprar, para o cliente entender? Então, no quesito técnico que eu disse para vocês no início.
Se eu estou aplicando um produto numa área hospitalar, onde eu tenho equipamentos ultrassônicos, onde eu tenho equipamentos que têm detecção micro, né, a gente tem que ter um detalhamento técnico muito maior por detrás disso. Por exemplo, influência em distorções harmônicas no ambiente. Qualquer equipamento ultrassônico, ou então equipamento de radiação, ele pode causar uma grande interferência naquele ambiente. E se a gente tem um equipamento luminotécnico, onde eles têm uma baixa distorção harmônica, garantindo que a sua rede não tem uma grande oscilação, eu vou ter uma boa iluminação de qualidade. Então, para um produto residencial, eu posso ter um pouquinho mais de oscilação harmônica. Para um produto profissional, eu não posso. Esse meu limite, ele tem uma tolerância mínima. Eu tenho que garantir que a minha parte técnica seja bem executada, né? E o mesmo se aplica para a parte de fator de potência. Um produto de baixo fator de potência, ele não vai ter um suporte, né, a mais em um ambiente hospitalar, por estar ligado muito equipamento, muitos equipamentos de alta potência, muitos equipamentos onde exigem de uma tensão de partida muito alta. Então, por essa justificativa, isso é o que encarece um produto residencial de um produto profissional. Se eu tenho um produto profissional, com certeza ele vai ter adereços, ele vai ter especificações onde vão ser superior àquele de aplicação residencial. Por isso que a gente tem que pensar muito bem aonde eu vou categorizar cada produto, e não adianta eu pegar um painelzinho de embutir comum, aquele como a gente mostrou no slide anterior, que estava lá na sala de staff, ou então que estava lá no banheiro, e vir aplicar no leito de UTI. Eu não vou ter uma iluminação de qualidade, eu vou ter problemas, né, nesse portfólio que está aplicado. Então, por isso que a gente tem que categorizar aplicações distintas, né, e pensar um pouco mais além disso também em cada projeto hospitalar. Tá? Bom, as disponibilidades da nossa linha Pena, só voltando aqui, nós temos em 3 diferentes temperaturas de cor, e também agora, na virada do quarter, agora para o final do ano, está chegando a nossa versão branco dinâmico também, que é uma novidade para todo o mercado, onde ela vai fazer todo o papel que a gente vai explicar um pouco mais adiante de iluminação centrada no ser humano. A nossa linha Downlight também, de alta performance, é um produto que ele tem uma altíssima eficiência, então a gente já está falando de uma Downlight que tem 120 lumens por watt, então para aplicação corporativa, comercial, hospitalar, é um produto que tem altíssimo rendimento, com baixíssimo anti-ofuscamento, né, o GR menor que 19 para uma Downlight é uma meta que muitos light designers, muitos arquitetos buscavam, com ângulo de abertura fechado, então onde dá aquela iluminação agradável. É um produto que ele tem a cara da recepção, onde ele tem aqueles focos de luz que dão uma iluminação homogênea no piso, mas dão uma iluminação de qualidade, né, no ambiente a nível dos olhos, onde garantem aquela qualidade de luz para o ambiente onde você vai estar almejando como seguro, tá? E confortável, óbvio. Bom, o que a gente estava falando nos primeiros slides, né, nos primeiros pontos, quando a gente falou, quanto que é benéfico a minha qualidade de luz dentro do meio ambiente hospitalar. Então, particularmente falando, se a gente tem um leito de UTI, a pessoa está internada há muito tempo lá naquele ambiente, ela, em algumas UTIs, não tem esse privilégio de ter uma luz do sol 100% ao longo do dia, ou então por 24 horas. Tem UTI que é 100% fechado, só tem uma janelinha pequena, né? Então, por esse motivo, a gente tem que tentar trazer com que as luminárias, os produtos luminotécnicos reproduzam cada vez mais o mesmo nível de efeito que o sol te proporciona fora daquele ambiente. Então, por isso a gente pensa bastante nos quartos dos pacientes com iluminação confortável, cômoda, para quando ele estiver no seu momento de descanso, e também iluminação funcional para na hora que o enfermeiro, na hora que o médico vir diagnosticar algo, então que vir dar medicação para o paciente. Então, por exemplo, em uma UTI, né, eu posso estar aplicando um produto com design arquitetônico diferenciado? Nem sempre. Agora, para um leito, para um quarto, um apartamento, a gente poderia estar sim pensando nisso. Então, por isso que normalmente apartamentos de hospitais têm arandelas, já tem sensores, né, espalhados por esse ambiente, a gente já tem fita LED em sancas, tudo isso é de ser avaliado também. Bom, os banheiros é um outro feedback que a gente gostaria de passar, muito importante,
que é uma área onde acontecem muitos acidentes, muitos riscos, né, de impactos. Então imagina, a pessoa está levantando ali meio, né, com um remédio na cabeça ainda, sem estar com a sua consciência 100% completa e precisa ir ao banheiro. Então tem que sempre estar pensando em um sensor para visualizar a facilidade de entrada desse paciente no banheiro, ou uma iluminação padrão, onde não vai agredir a visão da pessoa assim que entrar no banheiro. Então a pessoa entrou no banheiro, não pode ser agredido pela iluminação, ela tem que sentir o norte de onde tem que ir, fazer as suas tarefas lá e voltar para o seu leito, tá? Bom, por esse motivo, a gente também pode estar apresentando todo o nosso portfólio linear, produtos de iluminação linear rígida, além das flexíveis fitas LED. Então, nossa luminária linear é um bom potencial para os leitos, né, para os apartamentos de hospitais, e também iluminação indireta, principalmente em espelhos de banheiro de hospitais, que poderiam ser a iluminação de entrada, né, desses ambientes. Além disso, também nós temos um portfólio bem amplo de arandelas, que podem fazer luz balizada, a baixo nível, né, vamos imaginar 30, 40 centímetros de altura do piso na parede aplicada, tá? Bom, agora passando para a parte de cafeterias e salas de espera, sala de jantares, né, os refeitórios. Ambientes padrão, né, onde também tem que ser pensados naqueles hospitais, naqueles médicos que estão fazendo um plantão a 36 horas, né, a 24 horas, fazendo um plantão no hospital. Então, aquele é o momento que ele tem os seus 20 minutos, meia hora, então dependendo até uma hora, né, de descanso, para ele conseguir colocar a cabeça no lugar. Então, não adianta eu fazer um refeitório de shopping, eu fazer um refeitório de escola, né, pensando que vou estar proporcionando o mesmo ambiente para o profissional. Então, a gente tem que pensar em algo aconchegante. Então, por isso que é importante a gente colocar algo que vá dar o relaxamento desse profissional, produtos com baixo anti-ofuscamento, uma iluminação um pouco mais indireta, só que funcional, que ele precisa enxergar o seu alimento, né? Então, por esse motivo, sim, tem que pensar na funcionalidade de iluminação, de concentração, não de concentração, mas sim para proporcionar um relaxamento a mais para aquele profissional. Aquele é o momento que ele tem para descansar, para colocar a cabeça no lugar, tá? Bom, além disso, também é bem pensado nas cozinhas. Então, para quem não sabe também, para quem não tem essa curiosidade, o hospital tem basicamente uma cozinha industrial, né, onde tem que ser sim, observado. Então, um portfólio de luminárias herméticas, né, para quem pensou, mas eu nunca vou vender uma hermética para um hospital, para uma rede hospital. Você pode vender em baixo volume, mas sim vai vender, porque tem sim demanda. Além dos estacionamentos, tem as cozinhas industriais, onde são obrigados a possuir produtos com hermeticidade comprovada, tá? Não vou colocar um tubo amarrado no arame lá dentro, que não vai fazer funcionabilidade nesse ambiente. Tem que ser produtos herméticos, e por esse motivo também a Ledvance proporciona essa experiência para esses ambientes hospitalares também. Por esse motivo que alguns produtos não possuem materiais que vão realizar possíveis contaminações, né? Alguns produtos têm que ser classificados, têm que ter materiais menos rígidos, menos agressivos, ou então que são menos impactados pelo tempo, né? Proporcionando uma maior durabilidade, proporcionando uma não contaminação para aqueles materiais. Por exemplo, ferro, algumas partes em alumínio dos produtos. Então, sempre tem que ter um acabamentozinho em inox, em ABS, ou então em policarbonato, tá? Pensando na alta durabilidade do produto, sem uma possível contaminação. Bom, aqui a gente já falou, pode falar. Para os ambientes agora, para quem não sabe também, em alguns hospitais tem tanto capela, tem também a parte dos visitantes aguardarem, né, as pessoas saírem de um atendimento, ou então saírem de uma internação. E nesses ambientes, normalmente, tem uma proporção de ser um pouco distinto do que aquele ambiente hospitalar. Então, por esse motivo, é algo mais decorativo, é um ambiente onde necessita de uma decoração um pouco maior, né? Não só com iluminação natural, mas sim com aqueles pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Então, por esse motivo que a gente acabou colocando aqui esse nosso portfólio combo, né,
de luminárias pendente, mais o nosso incrível portfólio de lâmpadas vintage, onde vai fazer aquele pequeno pontinho de referência, onde vai a pessoa olhar e falar, nossa, que lâmpada bonita, sabe? Vai tirar a sua atenção daquele momento estressante para aquele momento de proporção, né, de algo um pouco mais diferenciado do que você vai estar naquela visão. Então, sim, há espaço de produtos decorativos, há espaço de arandelas, como eu comentei, de sensores. Então, para tudo, a gente consegue identificar as oportunidades. E vejam, olha onde a gente chegou. A gente saiu de ambiente padrão, a gente saiu de iluminação funcional e chegamos em iluminação decorativa. Isso tudo dentro de um hospital. Então, olha o quanto de oportunidade que a gente ainda tem por detrás disso. Óbvio que suas devidas proporções, né, a iluminação funcional vai representar ali 70% da nossa obra, e os demais que vão ser sim assistidos, deverão ser assistidos, a gente tem como objetividade ali de garantir também esse saldo de 30% da obra para dentro também. Bom, um pouco em consideração aqui as herméticas para os ambientes de cozinha, tanto hermética sem LED integrado, como com LED integrado, nosso portfólio está bem amplo, inclusive também herméticas com módulo de emergência, garantindo que a parte de queda de energia seja sustentado numa rede à parte da iluminação, não precisa estar junto com os no-breaks, não precisa estar com os motores secundários de emergência do hospital. As nossas herméticas com módulo de emergência integrado têm autonomia de iluminação de até 120 minutos, e proporcionando uma boa iluminação também na escuridão, tá? Para os ambientes externos, né, onde eu disse, as oportunidades pouco observadas pelo mercado, nós temos tanto a parte de refletores para as fachadas, áreas funcionais, os jardins externos dos hospitais, quanto também a parte de herméticas, para onde a gente pode encontrar os estacionamentos cobertos, ou os LEDs tubos, né, quando a gente tem as herméticas sem LED integrado, onde precisa de uma economia maior na conjunção dos produtos, e um produto só que estava sem considerar aqui, que são as luminárias de via pública. Então imagina se a gente tem uma rede de hospital um pouco maior, a gente tem algumas luminárias também que podem ser aplicadas em postes, tá? Bom, as soluções LEDVANCE. Então a gente vai mostrar aqui para vocês, espero que estejam todos ouvindo bem. Se tem alguma dúvida, por favor, mandem no chat, a gente vai responder no final. E o que a gente gostaria de mostrar aqui nessa sequência, vou até abrir uma nova enquete. Antes de começar com esse conteúdo do BioLux, essa nova enquete quer dizer, devemos olhar a iluminação hospitalar... Opa, perdão, abri errada. Vou abrir a outra enquete. Aqui, publicar. Pronto. Tá entrando errado aqui. Bom, a próxima enquete aqui, pessoal, seria, você já fala em HCL ou iluminação centrada em ser humano? Bom, vocês podem responder, ela não está entrando aqui na tela, mas vocês podem responder. A gente está vendo, viu, Gênesis? Ah, tá? É que para mim não atualizou, não sei por quê. Só clicar em Polls, a gente vê. Ótimo. Beleza, então tá aqui já para vocês, aqui para mim não atualizou, não sei por que ainda. Mas eu já estou vendo que algumas pessoas responderam sim, outras não. Já vou terminar a enquete. Bom saber que alguns sim, outros não. E como um ponto de referência, por favor, busquem sobre. O HCL significa Human Centric Light, que é a luz centrada no ser humano. É todo o ponto que a gente mostrou para vocês no início. O quão proporcional em pontos positivos seria uma boa iluminação para cada ambiente, né, nesse foco hospitalar, como é o nosso tema do webinar. E para isso, a gente gostaria de mostrar um portfólio nosso recém-lançado, é um portfólio que deveria ter sido apresentado na feira da Light & Building de 2020, acabou que a feira foi postergada, mas mesmo assim a gente vai estar fazendo esse lançamento, já fez parte desse lançamento, está chegando na América do Sul agora, esse portfólio, a gente já explicou numa live do Instagram, referente a esse tema, e a gente gostaria de aqui explicar para vocês o que seria isso, né, e o porquê que a LEDVANCE vem batendo tão nessa tecla.
o quão benéfico isso seria. Então, a gente só explicando um pouco por esse sistema BioLux, né? O BioLux é o nosso HCl, né? É a nossa criação do Human Centric Light. Então, é uma curva fotométrica, uma proporção em escala de iluminação equivalente à escala que o Sol proporciona, que foi desenhada pela LEDVance. E esse desenho dessa escala, né, que a gente vai mostrar nos próximos slides para vocês, esse desenho dessa escala, ele foi patenteado pela LEDVance. A gente já recebeu duas premiações, né, sobre essa patente e sobre esse conceito de portfólio, porque não adianta a gente desenhar o conceito da iluminação, passar a ideia e não desenhar um portfólio de produtos que proporcionam essa ideia. Então, por esse motivo, a gente gostaria de apresentar para todos também aqui o que seria o cérebro dessa central de comando, esse controle, que é basicamente uma MCU, então um interruptor digital. Esse interruptor, ele faz esse comando, essa interpretação dessa curva desenhada, né, através ele recebe a informação que está parametrizada dentro do seu sistema e manda essa informação, né, para o conjunto luminotécnico, para as luminárias. E como que a gente consegue garantir que isso está sendo realizado de alta qualidade? Então, a gente tem aqui a nossa MCU de controle, que é o cérebro da operação. Esse cérebro, ele envia sinal Bluetooth para as luminárias, né, por todo esse protocolo, fora o protocolo padrão Wi-Fi, para evitar que tenha qualquer conflito de sinal. Esses produtos entre si, eles possuem alguns transmissores que seguem o protocolo Zigbee, que é uma comunicação Wi-Fi, né, entre eles, e isso não impacta nada, porque a central de comando, de ter a frequência maior de potência, ela é controlada à parte, e esse controlador, ele controla até 20 produtos, até 20 luminárias. Então, por isso que são para ambientes compactos, ou então ambientes que são divididos em categorias de 20 luminárias, tá? Esse sistema BioLux, ele é composto por 3 produtos. Então, a gente tem aqui o nosso MCU, que é o primeiro slide que a gente apresentou, e na sequência aqui os outros 2 produtos, que é uma luminária Penion e uma luminária Downlight. Agora, voltando no termo técnico, falando de qualidade luminotécnica. Aqui a gente garante que a nossa qualidade luminotécnica seja bem executada, porque é um produto que ele tem uma alta reprodução de cor, IRC acima de 92, e uma baixíssima anti-ofuscamento, onde o GR é menor que 16. Né? Consequentemente, eu tenho um produto eficiente com qualidades luminotécnicas excelentes. Eu garanto uma proporção de luz muito fiel ao que o Sol nos proporciona. Com essa obra pronta, a gente faz uma interface através de um aplicativo que tem comunicação Bluetooth, e esse aplicativo, já gratuito para download, tá? Tem a gestão desse portfólio de produtos inteligentes. Com isso, eu garanto com que a curva parametrizada dentro do cérebro, dentro daquela MCU da LEDVance, seja executada e proporcionada, né, com aquela experiência incrível para os produtos que estão sendo aplicados naquele ambiente, tá? As vantagens desse sistema: a gente tem um ganho econômico de energia gigantesco, porque o produto ele vai estar dimerizado conforme vai estar a regulamentação daquele ambiente, tá? Ele tem uma GPS para uma geolocalização, com isso ele consegue interpretar a mesma iluminação que está na sua região. O sol fora está um dia mais quente, aquela luz mais quente, ele vai proporcionar um pouco mais quente. O sol está com uma luz mais fria, um dia nublado, ele vai estar proporcionando algo mais frio também, tá? A sua facilidade no seu custo de manutenção, porque é um portfólio mais dedicado, não precisa de um painel de comando gigante. Vocês viram que o comando está todo através daquela MCU. Uma maior confiabilidade, né, no seu planejamento, porque você tem um interruptor de parede que facilmente você pode trocar o ambiente que você precisa para aquele momento, e uma usabilidade Bluetooth que tem uma comunicação e troca de informação muito rápida e intuitiva, tá? Bom, esse portfólio é combinado também com os nossos produtos Penion, nosso produto Downlight, o nosso portfólio de produtos bastante amplo, tá, da LEDVance, todos com comunicação Bluetooth, onde a gente tem um portfólio bastante convidativo para todos. A gente já acabou apresentando nos últimos slides, por isso que eu estou passando. Bom, eu vou passar o case da LEDVance e na sequência eu já vou passar a palavra para a Neide. Ela vai passar alguns slides contando um pouco sobre a sua experiência em todos os seus cases de sucesso que já tenha ao nível Brasil, de aplicação também.
Bom, o case da LEDVence foi o que eu estava comentando com vocês, que é um hospital, uma clínica, né, que fica próximo aos Alpes suíços, onde foram aplicadas 6.000 luminárias da LEDVence, a maioria desses produtos luminárias Penion, pensando em iluminação profissional, tá? Todo esse portfólio aplicado proporcionou economia de 70%, né, de energia para esse hospital, onde a gente teve, né, uma boa representatividade e com isso também revigorando o cenário hospitalar com um produto inovador nesses ambientes. Bom, da minha parte é isso. Eu vou passar agora para a apresentação da Neide. Deixa eu só trocar o slide aqui um segundo. Neide, está me ouvindo bem? Eu estou. Ótimo, já. Tudo bem? Ótimo. Todos estão ouvindo? Tá ok? Perfeito. Tá ótimo. Bom, pessoal, então a gente responde as perguntas ao final da apresentação da Neide, tá bom? Apresentação, Neide. Então, vamos lá, então. Prazer, boa noite a todos. Estamos aqui agora sem ter muito o que falar depois dessa apresentação brilhante, né, bem colocada e de forma bastante explicativa, mas vamos tentar aí trazer uma informação a mais. Bom, nós temos uns cases de hospitais, né, já há quase 30 anos desenvolvendo, então imagine nesses 30 anos o que mudou, o que nós tivemos de oportunidade de implantar sistemas, verificar, inclusive, porque quando você faz um hospital, ou qualquer área médica, é um projeto para 15, 20, 30 anos. Então, nós temos esses feedbacks do que realmente funcionou e do que não funcionou, então conseguimos aí, com os erros, propor outras tecnologias e o mundo mudou muito nesses anos todos, inclusive com a inclusão do LED. Vou fazer um overview, uma conceitualização, né, que luz e saúde, na saúde que eu digo é a saúde do ser humano, do usuário, da equipe médica, do staff de todo o hospital. E nós temos, obviamente, que para fazer um projeto de iluminação, entender todos os estímulos fisiológicos e biológicos que vêm através dos olhos e as sensações visuais subjetivas interpretadas pelo cérebro. Então, é uma grande pesquisa, está sempre se atualizando, está sempre estudando, observando, analisando os resultados, conversando, inclusive, com as enfermeiras, com a equipe médica, com a diretora de CTIs, de centro cirúrgico, para que possamos entender os resultados aplicativos da iluminação. Né? Muita teoria, e aplicar essa teoria nem sempre é muito fácil. Bom, como vocês sabem, a luz, entre todos os sentidos, os 5 sentidos que nós temos, é o que mais influencia a nossa percepção do mundo. Né? 80% de todas as informações coletadas pelo cérebro e que nós processamos advém da visão. E com isso, obviamente, a luz é a ferramenta ideal para a conclusão, inclusive interpretativa, do nosso mundo e das nossas emoções. Aqui eu sempre faço uma analogia, porque a luz ela é muito mais abrangente do que só a quantidade de iluminância, por exemplo, as iluminâncias para atendimento da norma. Ela tem se mostrado cada vez mais influenciadora do aspecto emocional, do aspecto biológico e em relação também à acuidade visual. A acuidade visual é para exercer as tarefas com a melhor performance dentro da melhor quantidade e da boa quantidade de luz. O biológico, o corpo processa a luz de várias maneiras. A luz tem o processo de produção de hormônios de melatonina, de serotonina, de cortisona, e tudo que diz respeito aí até as nossas emoções, e também, dessa forma, o emocional, ele é muito envolvente no aspecto do uso da luz. Vou mostrar um pouco esses cases que nós fizemos rapidamente. Esse é o Hospital Copestar Rede D'Or, como um case em Copacabana. É um hospital de padrão A, é um hospital que a Rede D'Or São Luís implementou no Rio de Janeiro.
e obviamente que nós sabemos aí dentro do aspecto psicológico que o ambiente influencia muito o bem-estar de todos os usuários. Vocês já experimentaram e vivenciaram isso indo para algum restaurante que lhe agradasse mais, que vocês se sentissem mais confortáveis, inclusive, principalmente pela luz. E também lugares que vocês se sentiam irritados e desconfortáveis em função da própria iluminação. Então, a iluminação é essa grande linha tênue entre o ver e o sentir. Esse hospital, ele tem uma particularidade, ele não tem cara de hospital, ele está ali no centro de Copacabana, e nós temos o feedback, inclusive, que chegam táxis com pessoas descendo mala achando que é um hotel, porque ele tem toda a cara de um hotel, então é impressionante como realmente esse aspecto está mudando dentro do nosso cenário médico no Brasil, e até tenho feito alguns trabalhos também fora do Brasil, já fiz na África e na América Latina. E também o contexto é o mesmo, transformar os hospitais com menos caras de hospital. E sempre faço a pergunta para o meu cliente, por que o hospital tem que parecer um hospital? Qual a necessidade disso? O paciente, ele já vem traumatizado, ele já vem desgastado emocionalmente, ele já vem com estresse, e porque ele chega e tem que ter tudo branco, tudo dentro daquela famosa asepsia que já não existe mais em relação ao branco, tanto que todos os uniformes hoje das equipes médicas de enfermagem são coloridos, até na França tem que são cores fortes, então você tem roxo, você tem vermelho, você tem pink, e isso está se mostrando bastante favorável em resposta do usuário. Então, esse é o saguão do hospital, vocês veem que tem essas luminárias específicas, pendentes, tem um balcão de recepção, e você passa a ter uma área de estar, que inclusive, no final do dia, existe um happy hour com sempre um pianista ou um saxofonista, uma pequena banda, um trio de cordas, fazendo performance e trazendo aos usuários e aos visitantes, inclusive, muita calma, muita tranquilidade. Aqui é uma foto que eles estão tocando e tem aqui um acompanhante sentado, aproveitando esse momento de relax. E muitos pacientes, inclusive, também aproveitam que eles descem de cadeira de roda, eles são acompanhados por alguma enfermeira e participam desse momento relax, É o happy hour do hospital. Vocês veem como está mudando todo o critério de como atender o paciente, que hoje nós não falamos mais em paciente, nós falamos ou usuário ou cliente. Aqui tem a circulação do Copa Star, que é uma circulação também com uma iluminação extremamente diferenciada. Nós temos as áreas das portas com este alinhamento de LED, com este perfil de LED, fazendo um pórtico em cada porta. Nós temos, entre as portas, inclusive, uma iluminação de quase um roda-teto, com uma luminária específica difusa, para que houvesse dois sistemas, o diurno e o noturno. Então, o diurno, ele fica todo aceso, porque vocês podem ver que não tem iluminação natural nessa circulação, e durante a noite nós deixamos só a iluminação entre os quartos, para que o paciente não seja incomodado com essa iluminação do pórtico. E, obviamente, que já estamos fazendo sistemas de controles de chamadas com esta iluminação específica das portas, e tirando aqueles famosos, inclusive, prismas coloridos do vermelho, verde e amarelo. E a própria iluminação está sendo usada com o sistema RGB, que faz a chamada de enfermagem tanto do quarto quanto do banheiro. Vocês sabem que o banheiro, a luz amarela advém da emergência do banheiro. E isso é muito importante, porque se realmente tiver uma emergência no banheiro, é uma emergência de fato. Não é só porque o paciente está pedindo para acomodar um travesseiro melhor nas costas. Então, o banheiro é mais crítico e é amarelo, dentro das normas da Anvisa. Queria falar um pouco, aproveitar o Janes falou, que era em consideração até algumas áreas da importância de luz natural. Nós já usamos há muito tempo o sistema de luz natural, que são os projetos dos arquitetos que fazem as CTIs, as UTIs,
E nessa parte é interessantíssimo, porque o biológico do paciente, ele é muito bem respeitado. Você tem durante o dia incidência de luz, mas não de calor, tem que tomar muito cuidado, principalmente nessa área que nós temos no nosso país tropical, sempre é muito calor no Nordeste, ou mesmo até no Sudeste, e nós temos esse grande problema de, junto com luz natural, vem calor. Por isso, temos que prever algum controle dessa incidência de calor, ou colocando as janelas para face sul, que é o mais, inclusive, indicado. Aqui você vê até um raio de sol entrando, mas não está gerando calor, apenas a luminosidade. E os pacientes têm uma grande resposta em relação a isso, porque ela corresponde ao ritmo circadiano, um reloginho biológico. Durante o dia, durante o dia, durante a noite, é durante a noite. Eu tenho, inclusive, insistido com isso, no início insisti muito. Há 20 anos atrás, eu fiz uma UTI, inclusive, que dizia que tinha que apagar a luz à noite para que os pacientes pudessem dormir, pudessem produzir sua melatonina, e eles insistiam em deixar a luz 24 horas acesa, até que eu convenci um gestor do hospital, e acabamos fazendo um sistema, inclusive, de dimerização e controle da luz natural e artificial. Esse Hospital Santa Paula, essa CTI, a UTI, tem quase 20 anos. Nós usamos um sistema de dimmer, hoje não se fala em hospital sem sistema de automação, sem sistema de controle de dimmerização. Então, vários hospitais já estão agregando esse conceito para que o paciente tenha o controle da melhor luminosidade que cabe a ele. Luz é pessoal e é intransferível. Cada um gosta de um nível, cada um gosta de uma intensidade e temperatura de cor, e o paciente pode escolher. Por isso que tem esse sistema fantástico da LEDvance, que é inclusive o branco dinâmico, né? Podemos integrar esse sistema com a iluminação natural. E aqui no caso nós vemos a UTI, um box de UTI com 3 intensidades diferentes, pode ser de 0 a 100, aqui nós temos 100% para que, quando houver procedimento da equipe médica ou de enfermagem, os 50% é durante alguns períodos da noite antes de dormir, então das 6 basicamente até as 10, para ir preparando o paciente para que ele consiga dormir. 20% já vai avisando, inclusive, e dando essa resposta do sono, trazendo o sono, demonstrando dentro do reloginho biológico, demonstrando que já está quase na hora de dormir, e assim vai. Isso faz um controle, inclusive, através de um controle remoto, sem fio, que o paciente pode até escolher, ou no temporizador. Nós fazemos uma programação, mas o paciente pode intervir à medida que for interessante para ele. Aqui nós temos o exemplo também do Santa Paula, que é um hospital na Avenida Santo Amaro. Eu digo porque foi um grande retrofit que foi feito nele, ele tinha muitos anos, e nós fizemos aí uma grande mudança. Vocês podem ver o antes e o depois nessas duas imagens de baixo. O antes era uma iluminação com controle de ofuscamento altíssimo, acima de 25, nós estamos falando aqui o ideal em 19, então existia muito desconforto visual, o desconforto do ofuscamento, e também da temperatura de cor extremamente branca azulada. Vocês veem até que uma luminária está próxima a esse pilar, e vocês enxergam aí o que é o branco azulado. E não se mudava isso. Nós fizemos a intervenção criando esse grande pano de teto, aonde nós temos a luz diurna e a luz noturna. Nós mudamos a temperatura de cor através do sistema do branco dinâmico, e nós demos mais versatilidade, inclusive, para o bem-estar e o conforto das próprias enfermeiras. Vocês estão vendo a diferença que é o brilho nos olhos e a intensidade de luz batendo na cabeça dessa atendente. Com isso, nós garantimos um conforto, garantimos um aumento de produtividade, que o próprio Janes falou, a gente tem que medir isso também. Então, as enfermeiras trabalham muito mais contentes do que antes. Nessa parte é uma sala cirúrgica, eu sempre gosto de mostrar da Beneficência Portuguesa, porque o arquiteto Bros, ele introduziu uma sala cirúrgica com iluminação natural,
né? E é importante ver que nós estamos quebrando alguns tabus e sempre estamos buscando convencer os clientes, principalmente os gestores hospitalares, de uma condição inovadora, de uma condição, inclusive com essa nova tecnologia que temos acesso fácil hoje, com bons custos, nós estamos mudando aquele preconceito, aquele status e quebrando alguns paradigmas. Então, quando essa sala, há mais de 10 anos, foi feita, houve muita crítica, inclusive, porque iluminação natural, isso não pode existir numa sala cirúrgica, tem um problema, inclusive, de asepsia, em função de bactérias, em função de fuligens, e o Bros mostrou com todas as letras que não existia nada disso, desde que fosse tudo vedado, mas existiria um conforto e bem-estar da equipe que está procedendo a essa cirurgia enorme. E esse conforto e bem-estar é devido que você pode visualizar a cidade, o skyline da cidade, você pode saber se está chovendo, se está um dia claro, nublado, se você tem, inclusive, a hora do dia ou a hora da noite, se é final do dia, porque, inclusive, existem cirurgias que demoram 18 horas, existem cirurgias de mais de 32 horas, já acontece muito isso, é comum acontecer cirurgias com essa característica, com esse perfil. Então, imagine que delícia você estar integrando a luz natural a esse ambiente. E deu muito certo, apesar de todas as críticas iniciais, todo mundo hoje está basicamente introduzindo o mesmo conceito, e a iluminação aqui artificial também acompanha toda essa evolução, através, inclusive, que hoje nós temos acesso de sensores de luminosidade com a luz dinâmica alterando a iluminação periférica da sala, para que houvesse uma integração da luz do sol e suas mudanças de temperatura de cor. Então, estamos bastante evoluídos nesse aspecto. Esse Hospital Paulistano, eu achei interessante até, né, fazer uma colocação, porque geralmente se fala muito em uso comum da luz. Então, aqui eu mostro um exemplo de uma circulação com uso comum da luz, uma luz até funcional num ambiente que não precisa de função nenhuma, é apenas uma circulação. Então, nós fizemos esse projeto do Hospital Paulistano no século passado, para vocês terem uma ideia, ele foi inaugurado em 2000 e no 1999, 2000, já faz muito tempo, ele é atemporal, e o cliente, o gestor aqui, quis extrapolar, extravasar bastante a questão da iluminação e dos materiais usando cores fortes. Deu tão certo que eles tiveram que ampliar e tiveram que introduzir, inclusive, um outro PS desse em outra unidade hospitalar, porque todo é do grupo A1000 e todo mundo queria ser internado ou queria passar por um processo de atendimento médico nessa PA, nesse pronto atendimento. Então, você vê que o ser humano é muito aberto a isso, né? Respeitando todas as técnicas, nós podemos, sim, extrapolar e mudar completamente a conceituação visual e espacial de um hospital. Terminando só, eu gostaria de fazer uma colocação de que já até me perguntaram, essa questão de área crítica e área não crítica. Nós temos no hospital áreas críticas, que são os centros cirúrgicos, UTIs, emergência, laboratórios, nós temos, inclusive, CME, de medicamento, RPA, áreas de estrutura, essas são as áreas críticas, onde você tem o sistema de bactérias totalmente controlado, as luminárias não podem ter bordas, inclusive, para agregar pó e nem fuligem e nem vírus, e como nós estamos vivendo hoje numa pandemia, isso ficou bastante mais enraizado. Mas, de certa forma, todo o resto do hospital, nós temos áreas não críticas que não tem procedimento. Então, essas, por exemplo, circulação, estado, dormitório, salas de espera, postos de enfermagem, exames de imagens, qualquer que seja ele, desde uma ultrassonografia, um raio-x, uma tomografia, PET scan, exame clínico, posto de enfermagem, não tem necessidade nenhuma de ter tanto controle de asepsia na luminária. Isso já é aprovado pela Anvisa e temos vários cases nesses anos todos, inclusive com sancas, inclusive com rebarbas, inclusive com recortes de forro e sem problema nenhum, tá? Não existe mais esse preconceito
de não se utilizar um sistema diversificado em as áreas não críticas. O produto tem que ser bom, como o Janes falou, é uma característica de OGR, menor que 19, vida útil 50 mil horas, eficiência acima de 100 lumens por watt, as eficácias desse sistema de iluminação, IRC acima de 90, nós já estamos utilizando aí com 98, inclusive, o Janes falou até 92, as luminárias, que são muito boas, com R9, que é a reprodução de cor do vermelho, acima de 80, inclusive, que é muito importante para o hospital, porque o fundo do olho tem que aparentar vermelho, porque a icterícia de bebê tem que aparentar a cor exata, então, índice de reprodução de cor no hospital, em áreas de exames e procedimentos, é sine qua non para o sucesso, inclusive, do diagnóstico das doenças. Facilidade de manutenção, porque você não pode reter um box de UTI para fazer manutenção de luminárias, porque custa muito caro para o hospital você reter e fechar uma UTI, uma sala cirúrgica, por exemplo, você pode estar deixando de salvar uma vida, porque você vai fazer uma reposição, uma manutenção. Então, vida útil, como eu já disse, de 50 mil horas é fundamental, vai ficar uns bons 15 anos funcionando sem troca de equipamento. Então, como eu já disse, existe também aquela questão do Smart Hospitality, que o Smart Hospitality hoje também é essencial, que é o iPad da equipe médica, que entra não tem mais aquele prontuário fixo e preso por correntinha na cama. Hoje é tudo feito de sistema de Wi-Fi até, ou Zigbee, como vocês têm mostrado bastante nos webinars da Ledvance, e esses sistemas conversam com todo o hospital, inclusive com o próprio médico, que no celular dele, se ele estiver em Paris, ele pode acessar o prontuário do paciente e ver como é que estão os exames e ver qual é aí a oportunidade de melhoria de todos esses usuários. Então, o sistema evoluiu muito. Eu queria só fazer uma colocação para fechar, de que, na verdade, falaram aqui, eu quero até aproveitar já, porque eu ia falar disso, do sistema RGB que nós falamos, os bebês, inclusive em neonatal, né, que perguntaram se pode usar no pós-parto, sistema RGB. Acontece que o bebê, ele não enxerga cores, ele vai enxergar cores depois do desenvolvimento do globo ocular, depois do desenvolvimento dos olhos, e ele demora alguns meses, até 3 meses ele não enxerga cores, ele enxerga vultos. Então, tudo em preto e branco e vultos. Então, não há necessidade e nem teria justificativa para usar o sistema RGB numa área onde tem bebê, que ele, na verdade, que é o principal usuário desse espaço, não seria beneficiado. Então, não usaria nessa condição. O que nós estamos usando o RGB já são em salas cirúrgicas, porque os médicos estão, inclusive, acatando bem essa decisão de se colocar um azul para relaxar, fazer o controle da luz dinâmica para que eles entendam se é dia, noite, que horas que é. Então, existem critérios de tecnologia que eu falo, a tecnologia é disponível? Mas será que precisamos dela e aonde e quanto precisamos? Então, sempre temos que ter um pouco mais de parcimônia para tentar decidir o que é melhor para cada uso e para cada função do espaço. Alguns lugares são bem-vindos e outros não. Só para ter o equilíbrio aí em relação a estas sugestões e ideias de projeto. Então, querendo só finalizar que realmente a luz é uma ferramenta saudável para o corpo e para a mente, e que continuemos a evoluir em relação a isso, e que as grandes empresas, principalmente essa nossa parceira Ledvance, consiga nos nutrir de mais tecnologias e mais situações de controle e de melhoria da iluminação para o usuário, inclusive, ter o poder, né, decisório do que mais lhe convém. Obrigada a todos. É isso. Obrigado a você, Neide. Incrível, incrível. Incrível. Que prazer escutar a Neide e fazer essa complementação. Da parte do Gênesis com a Neide. Agora a gente fica maravilhada. Muito obrigada, Neide. Eu que agradeço.
Bom, pessoal, nós vamos passar a responder as perguntas, mas antes disso, queria lembrar vocês de participarem do nossa pesquisa de satisfação e do sorteio do livro da Neide, tá bom? Então, aqui no chat, vocês vão encontrar já o link para participar dessa pesquisa, para avaliar o nosso evento, deixe seu nome completo. Estou colocando aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar uma imagem, eu acho que não. Quero mostrar a imagem do livro que nós vamos sortear aqui hoje. Como eu não consigo pôr a imagem, eu pus um link para vocês verem esse livro maravilhoso, de capa dura, 200 páginas, que se chama Luz na Arquitetura Hospitalar, que foi redigido pela Neide. E aí, enquanto vocês respondem essa nossa pesquisa, a gente vai mostrar para vocês um pouco, então, das perguntas que foram feitas, e a gente vai dividindo entre o Gênesis e a Neide essa questão das respostas, ok? Então, vamos lá. Tem uma parte aqui que eu vou direcionar para o Gênesis, que é do Saulo, perguntando sobre a MCU da LEDVence, Gênesis, se ela consegue coletar os dados de intensidade luminosa do meio externo do hospital para ajustar a temperatura de cor das luminárias, panel ou downlight no interior do hospital. Bom, vamos lá. A gente tem nessa MCU o controle fixo da programação já estabilizada nela. Para seguir nesse ritmo de controle da luz natural, né, pensando na janela desse ambiente que tem, proporcionando uma luz natural nesse ambiente, a gente teria que partir para outro portfólio, que aí já não seria o portfólio Biolux, seria o portfólio de comunicação Bluetooth profissional, que é o nosso portfólio Smart. Aí, nesse portfólio, tem um sensor, e esse sensor ele faz a captação e o ajuste automático da iluminação. Mas sim, temos possibilidade de fazer isso. Perfeito, obrigada, Gênesis. Vou passar agora uma pergunta para a Neide, da Luciana, dizendo que é incrível o centro cirúrgico com a iluminação natural, e a dúvida dela é como controlar a entrada de luz que não é constante ao longo do dia, se há algum equilíbrio entre a luz natural e a luz artificial complementar, Neide. Ótima pergunta, inclusive. Como até eu tenho apontado quando eu apresento essa sala cirúrgica e as outras também que têm iluminação natural, é importante, como eu já disse, o controle do calor que advém da luz natural. Junto com o sol entra calor e entra desconforto e você tem que trabalhar com o sistema de ar-condicionado muito maior. Então, qual é a genialidade desse sistema, inclusive, que o Bros implantou aqui no Brasil, e acho que foi pioneiro, inclusive, acho que eu nunca tinha visto isso, e ele alega, inclusive, que não existia nenhuma sala cirúrgica de luz natural. Mas é importante isso, fazer com que haja o controle dessa incidência, porque nós sabemos que a luz lá fora chega a 150 lux, 1000 lux. Imagine quando você vai precisar de uma sala de 1000 lux, que é o que nós precisamos do entorno da iluminação, já que o foco cirúrgico tem de 50.000 a 100.000 lux, nós não podemos competir também com esse foco, mas precisamos ter, pelas normas, 1000 lux no entorno. E com isso, nós fazemos esse controle hoje de forma muito fácil, como o Janes falou. Você põe o sensor de luminosidade, você coloca ali um controle na luminária, no driver da luminária, e ela vai sendo processada para 1000 lux. Se estiver nublado lá fora, vai entrar um sistema para 1000 lux. Se estiver muito mais luz, vai entrar o sistema para apagar a iluminação artificial. Então, ela é totalmente controlada para se manter um padrão. E, principalmente, eu gostaria de afirmar que esta sala cirúrgica e as outras, elas são face sul. Então, elas não têm incidência do sol diretamente, elas têm incidência da claridade, não do sol. E essa é uma grande preocupação que todos os arquitetos têm que ter, saber usar a iluminação natural com muito cuidado e com muita atenção e muito estudo, para que não saia, né, brincando agora, o tiro sai pela culatra. Né? Se cria iluminação natural e depois eles vão lá e põem um blackout, porque não conseguem usar o sistema. Então, nós controlamos isso com brises, inclusive o projeto tem brise, e foi muito fácil para o arquiteto que entende de iluminação natural projetá-la, tá? Sem problema nenhum. Está aí há mais de 10 anos, como eu falei, e super bem aceita. Muito bem, obrigada, Neide.
Bom, tem uma pergunta, Gênesis, mais da área comercial, sobre uma ideia de preços da fita LED que você apresentou. Não sei se a gente pode indicar mais o pessoal nosso da área comercial para dar uma resposta sobre preço, né? Acho que seria melhor, porque aí a gente tem que saber em qual localidade do Brasil ele está, para não passar um preço base São Paulo com um imposto diferente. Mas o que a gente pode dar como dica é que basicamente quase todos os portfólios da LEDVence encontram-se no mercado e-com. Então a gente pode olhar eles através da Amazon, Mercado Livre, algumas outras lojas da sua região que tem o e-com. Aí pode pegar como base. Coloca a descrição do produto, como vocês podem ver, no nosso catálogo, e aí já vai aparecer a luminária, ou então o produto que você deseja. Também eu lembro que no site da LEDVence, ledvence.com.br, tem um aplicativo que se chama Onde Comprar, Cristina. Então, se você for ali e colocar o nome da sua rua ou colocar algum lugar próximo que você queira ver, vai dar uma série de listas de distribuidores da LEDVence e aí você pode entrar em contato com eles diretamente. Vamos ver, temos mais perguntas. Da Cristina ainda, uma pergunta aqui que eu acho que eu vou deixar para a Neide, dizendo que ela tem um espaço que está acoplado aos quartos dos pacientes, que é um espaço tipo uma varanda, que tem incidência de luz natural também, que a porta abre como uma esquadria, né? E aqui ela quer saber que iluminação ela deveria usar, porque é uma área que os pacientes usam também como uma área de relaxamento, e ela não quer comprometer a questão do ciclo circadiano, então ela sabendo que tem essa questão de fora e dentro, como ela deveria iluminar essa área dessa varanda atrelada ao quarto do paciente. Boa pergunta, inclusive, nós temos 3 hospitais com essa característica já instalados aqui em São Paulo. Inclusive, nós temos o Sírio-Libanês na Torre D, né, que a gente brinca, a Torre Dubai. Ela tem uma característica de grandes varandas e nós iluminamos com balizador nos 2 lados, apenas para iluminar o piso por uma questão de segurança. Quando você adentra essa varanda, que ela tem todo um sistema durante o dia de iluminação natural e à noite com esses 2 balizeadores, você tem a segurança de estar nessa varanda, você tem o controle dessa luminosidade para não ofuscar, inclusive, porque a varanda é toda envidraçada de ponta a ponta do quarto, e são quartos grandes, e quando você tem esse uso, pode ser que um acompanhante esteja na varanda e o paciente esteja no quarto. Então, esse balizador baixo, a 40 centímetros de altura, nas 2 espalhetas laterais da varanda, jogando luz para o teto, foi a melhor opção que nós encontramos até hoje para que continue sendo realmente como você falou. Se eu estiver usando de madrugada um acompanhante ou um paciente que não dorme, não vai interferir em nada no ritmo circadiano dele. E ainda ele consegue ver as estrelas, se ele puder, né, e ver também o skyline da cidade. É uma boa dica. Deixa eu ver, abrir meu som. Eu queria compartilhar minha tela agora, pessoal, porque eu acho que a gente já respondeu todas as perguntas. E a gente pode ir... Não, tem uma nova aqui. Não, aí sobre mercado, não. Bom, eu vou compartilhar minha tela para mostrar o livro, e aí a gente faz o sorteio. Lari, pode confirmar para mim se você está pronta para o sorteio, mas eu vou mostrar o livro, compartilhar. Gênesis, me avisa se vocês estão vendo. Tá. Tá aqui para ver o livro. Lindo Já livro. estou vendo a tela. Então, tá bom. Neide, me conta, tem bastante foto aí dos seus projetos desse livro? Tem bastante foto. Agora, esse livro, inclusive, ele é uma coletânea de assuntos que me deu essa ideia, porque quando nós fazemos um projeto, nós sentamos com umas 20 a 30 pessoas dentro de uma sala com multidisciplinaridade, com vários assuntos, inclusive, que se encaixam dentro do projeto de uma área hospitalar, de um ambiente hospitalar. Então, eu achei mais justo fazer o que a luz... Eu mostro cases da iluminação para cada assunto correspondente, inclusive de vários colaboradores. São mais de 30 colaboradores. Entre os players principais do mercado, nós temos gestores de hospitais, nós temos gestores de plano de saúde, nós temos engenheiro
técnico, inclusive, de instalações, que é a MHA. Nós temos vários arquitetos contando sobre master plan de hospital, sobre organograma, sobre o programa, e o assunto até sustentabilidade, paisagismo de hospitais. Então, é um livro que eu quis fazer bem didático. Eu não quis fazer um portfólio dos meus trabalhos, eu quis fazer um livro didático, porque já que eu dou aula de pós-graduação, eu achava que era muito carente esse assunto no mercado. Então, tem players fantásticos, vocês vão ver aí. Temos também de controle, de iluminação, de mirização. Enfim, ele é bem completo, acredito eu. Que bacana, muito obrigada, Neide. Então, acho que a gente está pronta aqui. Eu vou pegar a lista de nomes. Opa! Que a Lari me passou para eu poder fazer o sorteio agora. Deixa eu ver aqui. E aí, vocês estão vendo a minha telinha aqui do sorteio Go? Sim. Então, tá. Vamos fazer o sorteio do livro de hoje. A gente vai comprar pela Amazon. E a conexão foi interrompida aqui. Será que aconteceu? Sortear nomes. Opa, foi. Vocês estão vendo aqui embaixo? Stephanie Cristine Correia de Farias. Muito bem, Stephanie. Eu posso pegar esse link do resultado e colocar no chat, certo, Lari? Para que vocês vejam, fizemos tudo aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento, copiar aqui no chat para vocês, então, para vocês verem depois. Então, a Stephanie é a sorteada de hoje desse livro incrível. A gente vai mandar para a Stephanie, a gente entra em contato com ela através do e-mail. E está vindo algumas outras perguntas antes da gente encerrar aqui. Eu acho que vai para a Neide, é um pouco mais técnica, do Domingos, se há estudos de hormônios da tireoide com relação à manutenção da temperatura corporal para homeostase metabólica. Meu Deus! Aí a gente já entrou um pouquinho na questão médica, né? Eu tenho algum conhecimento limitado, mas o que eu sei é que essa questão do nosso ciclo circadiano, ele metaboliza toda a temperatura do corpo. Então, por exemplo, geralmente a maior taxa de temperatura é ao meio-dia, né? E o menor é às 2 horas da manhã. Então, quando você tem essa questão do uso da iluminação artificial incidindo de forma errada no ambiente e ao paciente, você pode comprometer, sim, todos esses aspectos de fabricação hormonal. Você pode, inclusive, um dos efeitos nocivos da iluminação mal aplicada em área hospitalar, em área, inclusive, residencial de alta permanência, é justamente essa questão dos hormônios. É a tireoide, né? Você pode ter um hipotireoidismo, um hipertireoidismo, você tem, inclusive, a luz influenciando no Alzheimer, na doença de Alzheimer, você tem que usar uma luz azul para pacientes que não dormem, porque eles quebram, o Alzheimer quebra todo o ritmo circadiano, então você pode usar uma iluminação azul já durante a noite, antes dele dormir, para ele já ir acostumando com essa condição de menos luz e uma luz mais agradável, sabendo, inclusive, que essa questão de temperatura de cor, e uma dica que eu dou, inclusive, essa questão de desvio hormonal mal aplicado com a iluminação, é não dormir, não ficar com o celular ao lado, né, com as telas acendendo, porque essa luz provoca, inclusive, doenças, e quebra o metabolismo do nosso organismo, não ver, inclusive, telas de iPad, de celular antes de dormir, vai ficar vendo na cama, depois deita, dorme, e isso é prejudicial. Talvez você esteja com insônia, não sabe por quê, mas isso já é comprovado, né, Paula? A gente já falou sobre isso, inclusive, e alguns outros profissionais também, né? E essa questão de luz e saúde, como eu disse, tem vários estudos, nós poderíamos ficar falando horas sobre isso. Mas isso que você falou, de fato, em relação à tireoide, a iluminação influencia para o lado bom e para o lado ruim. Muito bem, obrigada. Bom, aqui um pouco Gênesis e um pouco Neide. A pergunta do Ângelo. A probabilidade de utilização das fitas Tunnable White nos ambientes de recuperação com a variação de temperatura de cor é aplicável? Muito. Né?
Vamos fazer assim, Jane, vamos fazer assim com a cabeça. Super indicado. Super. É um produto flexível, compacto e moderno, e que dá uma proporção de alta qualidade. Então, é tudo que precisa para esse momento. Perfeito, é muito bom. Aliás, a única coisa que tem, eu convenço alguns gestores, porque eu sempre falo, o que é flexível dentro do teu hospital? Decoração, cor de parede, mobiliário, revestimentos, painéis, piso, nada é flexível. Você vai fazer para durar aí 20, 30 anos. A luz é super flexível. É o único instrumento que você tem de maior facilidade de introduzir no hospital e trocar com a maior facilidade. Então, não tem como. Use e abuse da iluminação dinâmica, porque ela é muito importante. Que bacana. E por falar em iluminação dinâmica, até queria convidar todos os presentes. Amanhã nós temos uma live com Carlos Fortes, às 7h no nosso Instagram da LEDvence BR, e o Carlos vai falar sobre a flexibilidade do sistema RGB e Tunnable White com automação inteligente. O caso é a iluminação de um teatro, é um projeto incrível, com fitas LED. Então, por favor, amanhã todos ao vivo na LEDvence BR. Neide, Gênesis, super obrigada. Esse evento de hoje foi sensacional. Vocês fizeram uma complementação muito bacana. Passo a palavra para vocês. Obrigado, Neide. Obrigado, Paula. Foi incrível. Boa experiência. Adorei mesmo. Eu também agradeço. Aprendi muito também. É sempre uma oportunidade muito boa de estar ouvindo o Gênesis falar, porque ele sabe tudo e mais um pouco. Então, eu agradeço a todos, inclusive, que ficaram até essa hora aí nos acompanhando. Isso. Muito obrigada. Qualquer coisa, eu respondo também perguntas pelas redes sociais e e-mails, e fiquem à vontade. Obrigada a todos. Que legal. Obrigada, Neide. Obrigado, Gênesis. Obrigado, Lari, que está aqui com a gente sempre aqui nos bastidores. A live fica gravada. A qualquer momento vocês podem olhar novamente, aliás, o webinar, pela facilidade dessa ferramenta da Webinar Gênesis. Muito obrigada. Boa noite. Nos vemos amanhã. Tchauzinho. Tchau, Neide. Obrigada. Tchau, Gênesis. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.